Mas eu ia perguntar, qual o teu preço pra fazer um pornô? Um pornô, meu preço completamente falido, né? É mesmo? Na sarjeta. Você acha que quem faz tá assim? Não, eu não sei. O meu é esse, né? Porque a maioria da galera que a gente entrevistou falou, puta, eu fiz por dinheiro. Acho que é dinheiro. Não mas tem fazer por prazer. Eu jamais faria um pornô. Quem vai me contratar pra fazer um pornô? Não sei, ué. Nunca. Ó, Natália Freitas. Danilo, é verdade que você gosta que as mulheres sejam diretas no direct? Como o homem prefere ouvir, tipo assim, quero te dar? É, melhor. Isso aqui isso aí já economiza muito tempo. Você acha que agiliza? Agiliza. Você já usou aquele aplicativo? O Tinder? Você já usou? Já usei. Mas botou a sua foto? Botei minha foto. E como é que foi? Rolou rápido? Eu não tenho ideia como é que funciona isso. Eu conheci já gente legal no Tinder que virou minha amiga, já conheci gente louca, tem de tudo lá, igual a vida, né? Mas você já deu certo? Já. Não, eu já saí com gente do Tinder. Sério? Já saiu? Faz tempo, muito tempo. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Tempo. Quando eu fiquei solteiro há 6 anos atrás. Por aí. Aí o Carlinhos. Não, você tem que entrar no Tinder. Esse aí é o Tinder, lixo. Esse é lixo. Eu falei, pô, vou entrar, cara. E não fiz fake, fiz eu mesmo. É isso aí. Botei minha carinha, minha foto. Puta, eu achei uma desgraça, irmão. Puta. É muita gente louca. Gente louca, gente. Muita gente louca. Porra, eu não gostei não, cara. Não curti não. Não, eu já dei sorte no Tinder, já dei deu? Azar também. Mas foi encontrar o azar? Fui. Puta que... E famosa, já? Como não você é louco, Danilo? Já, mais famosinha. E mudou já, aqui, cara. Já, Danilo, que gostoso. Já, mas não falo o nome, não. Aqui, Alex. Alex Praxedes, é isso? Ele Alex doou 50 cruzeiro? Pura mão de vaca. Pergunta. É pra pergunta, não é mão de vaca. Obrigado. Estou assistindo um bate-papo com as principais referências da comunicação. Isso é inspiração demais. Tá falando de vocês dois. Não, do nós três. Não, eu não, por favor. Tá louco. Obrigado, Alex Praxedes. Um beijo, irmão. Agora tem um anúncio aqui. 200 pila. Mas no final. No final? Tá bom. Pergunta pro Danilo. Tá bom. Então, perguntas pro Danilo. Manda pergunta pro Danilo que a gente vai lendo aqui. Danilo, você vai ficar mais quanto tempo no SBT? Tem contrato renovado? Como é que tá a tua vida no SBT? Vou ficar até me demitirem, o que pode ser amanhã. Um dia eu tava numa festa. Me diverti muito, brinquei muito, bebi muito. Então, conheci um cara. O cara era lindo, perfeito, fez juras de amor. E eu, uma garota boba, que acreditava em romance, em conto de fadas. Então, fui pra casa dele, comecei a beber e de repente eu apaguei. Apaguei não completamente. É como se eu não tivesse mais ali, tão ali, sabe? Eu não tava mais sobre mim. Então me relacionei com ele. E ele dizendo que me amava, que queria que eu fosse namorada dele, que ia falar com meus pais. E eu acreditei em tudo aquilo. Quando foi depois, me entreguei pra ele. Minha primeira vez. Quando foi no outro dia, aquela dor de cabeça, aquela ressaca horrível, ele me chama, bora conversar. E me conta que era portador do vírus HIV. Meu mundo desabou. Meu castelinho desmoronou. E eu não quis acreditar naquilo. Procurei a unidade básica de saúde, fiz meus exames e deu que eu tinha HIV. Agora imagina a garota que dá pela primeira vez e aparece com esse vírus. Meus pais não, né? Meu pai me humilhou, me escorraçou, me bateu. E quando foi depois, acabar de completar, me botou pra fora, me chutou como se eu fosse um cachorro sarmento. Minha mãe não pôde fazer nada. E hoje eu consegui um trabalho,
moro de aluguel. E é isso. Tem que conviver, né? Com isso. Viver até não sei quando. Porque eles passam na rua pra me ver. Mas é isso aí. Fica de alerta pra vocês. Não existe isso pra mim. Se for pra ter relação, o risco que as mulheres casadas correm, quem tem namorado estável, e tinha muito medo de pegar isso. E logo na minha primeira relação, eu me contamino, né? Minha relação amorosa. Eu nunca imaginaria isso dele. Então, assim, voltou para casa e os médicos não descobriam que ele tinha. E nem a gente imaginava, né? E a minha mãe se negou a tratar. Gata, imagina só, na sua primeira relação, você contrair foi exatamente o que aconteceu com a Maia. A Maia pensou, acho que eu também tô. Maia, quantos anos você tem? 35. 35. E você vive com o vírus HIV? Sim. Há quanto tempo? Desde os meus 19 anos, mas eu descobri só aos 22. Desde os 19, mas você descobriu com 22? Isso. Porque eu conheci uma pessoa e comecei a namorar com ele. E como toda relação de namoro, eu muito jovem, confiei. E transamos sem camisinha. Aí, isso foi um namoro entre 3 anos e meio para 4. E aí, de repente, ele adoeceu. Ficou muito doente, muito. Então, ele foi pro hospital, voltou para casa e os médicos não descobriam que ele tinha. E nem a gente imaginava, né? A gente olha as pessoas ainda com muito preconceito, a gente julga muito a aparência. Um cara recém-separado, tinha filhos, funcionário público, né? Super inteligente, resolvido financeiramente, então eu nunca imaginaria. E mas era eu seu primeiro julguei pela namorado? aparência. Meu primeiro namorado. Você perdeu a virgindade com ele? Sim, Tá. com ele. E aí, ele voltou ao médico e de repente os médicos pediram o exame. E aí, então, por isso que eu falo, eu vivo desde os 19, mas eu descobri só aos 22. E foi quando, assim, eu vi meu mundo desabar, porque eu enxergava o HIV ainda com muito estigma, como a maioria das pessoas veem hoje ainda, infelizmente. Ele ficou doente, ele ficou doente como? O que aconteceu? Ele começou a ter uma gripe, ele ficou com a gripe muito forte, muita febre, e aí o primeiro diagnóstico dele foi de pneumonia, e voltou para casa para tentar curar essa pneumonia em casa, e aí só foi piorando, uma falta de ar ofegante. Infelizmente, né, ele deu AIDS, né, teve a AIDS, e foi muito rápido. Quando ele já internou com o diagnóstico, foi cerca de uns 20 dias, ele veio a falecer. Você ficou sabendo de você em qual momento? Como você recebeu essa notícia? Assim que ele pegou o resultado do teste, eles me chamaram no hospital. E aí eu já sabia, né, que eu nem fiz o meu exame, né, o meu exame era ele. Como a gente tinha relação sem preservativo, ele não falou nada. Isso me doía muito, sabe? Foi um processo muito, muito longo,
porque eu encontrei com a mãe dele no corredor e ela chorando muito porque o resultado positivo. E aí eu já comecei a chorar, entrei em desespero, e aí vieram os psicólogos, assistentes sociais para me socorrer. E aí quando eu fiquei mais calma, eu entrei no quarto e só falei, os médicos já conversaram comigo. Então assim, ele só me olhou e ficou em silêncio, os olhos encheram d'água, mas ele nunca me falou. Mas então, nesse assim, momento ele podia falar, ele não estava tão debilitado a ponto de não falar. Não, ele poderia falar, mas ele nunca falou. Então, assim, eu, de pegar, não fiquei com mais ninguém, entendeu? E, assim, então a única pessoa foi dele. E aí eu comecei a fazer os exames, o Mas tratamento. você acha que ele sabia? Eu acho que ele suspeitava pelos comportamentos de risco, que depois eu fiquei sabendo que ele tinha. Quais? Então, usar drogas injetáveis. Então, assim, a ex-mulher dele falou um dia pra psicóloga, reuniu com ela e comigo, porque tinha que contar pra ela também fazer um exame, como ele tinha separado dela, mas ela não deu nada. Aí ela falou que uma vez ele usou droga e eles compartilharam seringa, lavando seringa dentro do vaso. Eu nunca imaginaria isso dele. Então, assim, e a prevenção, ela tá aí. No começo, sim, eu descobri algumas traições, mas perdoava, né? Eu era muito nova, muito carente, muito imatura. Então, assim, eu acreditava que tudo aquilo era o que eu queria. E nesses 20 foi o meu dias diagnóstico. Que ele ficou doente, depois do diagnóstico certeiro, vocês não conversaram nada? Vocês não trocaram um A? Nada, ele não conversou nada e ele estava muito debilitado. Então, assim, ele mal conseguia conversar de tanta falta de ar que ele tinha. Mas ele não me falava nada, 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 nada. E ele mal conversava, mas eu sempre estava no hospital cuidando dele. E em momento nenhum ele falou alguma coisa. Mas eu acho que teve um dia que ele já estava na UTI. Eu acho que esse dia foi o dia que ele despediu de mim. Então, acho que nesse dia, assim, eu carrego, né, mesmo ele não conseguindo falar, porque estava sedado, um pouco sedado e com um tubo na boca, mas os gestos que ele fazia eram uma despedida. E, assim, eu aceitei aquilo como um pedido de perdão também. A gente não vai se ver, se falar mais, mas me perdoa. Às vezes eu estava esperando um melhor momento, né, sair, se curar. Então eu carrego assim, é mais leve do que eu ainda carregar um pedido de perdão, sabe? Me sentir que ele tem uma responsabilidade de me pedir perdão. Então eu levo dessa forma porque fica mais leve. E você perdoou? Perdoei, sim. Eu amei muito ele, gostei muito dele, mas eu perdoei, não tenho mágoas, não tenho rancores, ninguém escolhe isso. Então, ela aconteceu, infelizmente. A primeira sensação que eu tive foi como se eu tivesse sido sugada num buraco, como se eu tivesse, assim, caído num abismo. Foi assim, é como se eu tivesse assinado a minha sentença de morte naquele dia. Em algum momento você pensava, meu Deus, logo na primeira vez? É muito, como se diz, é muito azar a primeira vez. E eu fiquei aquela sensação assim, como eu fui burra, me culpava muito e falava, por que eu, né, Deus, mas por que eu na minha primeira vez, o que eu fiz de errado para merecer isso? Então eu perguntava muito isso para Deus. A sua mãe também faleceu de HIV? Isso, meus pais faleceram também com HIV. É errado falar isso, né? Porque na verdade eles desenvolveram o vírus, né? Da AIDS. O HIV isso, é só quando você tem o vírus, mas você não desenvolveu doença nenhuma.
Exatamente, Então eles morreram devido às consequências, né, do vírus da AIDS. E por isso é tão importante o tratamento. O meu pai faleceu, eu tinha 12 e a minha mãe eu tinha 16. Então quando seu pai faleceu, você deve ter ficado super impressionada com isso. Muito, porque eu vi, né, então eu vi o meu pai naquela situação, mas eu só descobri depois também, minha mãe nunca contou, eu descobri lendo a certidão de óbito dele. Caramba! E aí eu fui pesquisar porque na certidão eles não escrevem AIDS, escrevem SIDA. E aí eu fui no dicionário e vi o que era. Então, foi um choque, né? E a minha mãe se negou a tratar. Eu acredito que por muito preconceito, muito estigma da sociedade, da família. Então, assim, eu era uma criança e eu não sabia o que fazer. Eu acreditei na minha mãe. E passou alguns anos, ela veio adoecer da mesma forma. Uma gripe muito forte, suspeita de pneumonia, e nada melhorava. E aí os médicos pediram, né, o exame, porque quem estava acompanhando, né, os irmãos e irmãs dela, falaram que o esposo havia falecido, né? E aí os médicos pediram o exame e deu positivo. Mas ela teve a oportunidade de se cuidar, mas eu acredito que por muita vergonha muito preconceito. Eu sofri muito preconceito. Logo que você teve o diagnóstico, você já era paranoica com isso? Você ficou paranoica num ponto de ficar 24 horas pensando nisso, de ficar olhando o seu corpo e ver se tinha mudado alguma coisa? Como é que ficou a sua cabeça nesse sentido? Ficou pirada. Eu olhava assim e qualquer coisa eu já imaginava que eu estava doente, que eu ia ter uma doença ali, que eu ia morrer da forma que eu vi meus pais morrendo, que eu vi o meu marido morrendo. Então, tudo que aparecia no corpo, uma dor de garganta que dava, eu já achava que ia morrer. Eles se descobriram vivendo com o vírus HIV depois que você já tinha nascido. Ou seja, quando você tinha nascido, não tinham nada. Não tinha. Tá. Eu era já mocinha, né? Criança para adolescente. Entendi. E aí os médicos, né, eu contei isso também aos médicos, e eles não tem possibilidade nenhuma de você ter adquirido dos seus pais, até porque criança adoece muito. Então, foi na fase da criança. Suponha que meu pai já tivesse o diagnóstico 3 anos antes, né? Então, eu era uma criança. Eu já havia nascido e não tem como, senão eu já tinha pegado alguma doença oportunista. Então, a chance de ser deles é 0%. Então, depois que você ficou órfã de pai e de mãe, você deve ter ficado meio paranoica até com esse vírus, né? Muito, muito. Só que eu deveria ter me cuidado, mas eu tinha tanto medo de não ter ninguém, de não ter alguém ao meu lado, que eu me entreguei para o primeiro que apareceu e acreditei. Então, assim, não confiei. E tinha muito medo de pegar isso. E logo na minha primeira relação, eu me contamino, né? Minha relação amorosa. Então, assim... Aí seu marido faleceu, e como é que foi sua vida? Sua vida mudou completamente, né? Antes disso você não tinha tido nenhum sintoma. Você descobriu pelo exame. Não, pelo exame, nunca tive. E aí, assim, meu mundo caiu, né? Eu nunca imaginei que isso também se repetiria novamente, né? Na minha família, em mim. E jovem, falei, ninguém me quer. É o medo, né? O medo do preconceito, o estigma. Só que naquela época eu era uma jovem, então eu não me via namorando, eu não me via casando. Todo mundo que se aproximava de mim, eu começava a apaixonar logo. Aí eu contava, a pessoa sumia, ela desaparecia e não queria mais nada. Até que um dia eu conheci uma pessoa e ó, se você quiser namorar, é assim, e eu tenho HIV. E aí ele, eu vou namorar com você, eu não importo não. Mas eu não gostava da pessoa, então é complicado, assim, não me sentia tão atraída. Gostava,
mas era mais um carinho. Então, assim, eu aceitei aquilo pela minha condição, mas hoje eu vejo que o HIV não deve ser uma condição para eu ficar com ninguém. E depois que o seu marido faleceu e você arranjou outro marido, nesse meio tempo, como é que foi a sua vida sexual? Você fazia sexo casual, por exemplo? Não fazia. Eu tinha muito medo de contaminar alguém, ou de alguém me rejeitar. Então eu tinha muito medo. Então eu fiquei uns 2, 3 anos sem transar. Oh, que prejuízo. Ah, melhor coisa, gata, porque assim limpa as energias, sabe? Você não se conecta com ninguém. É verdade. E aí eu fiquei assim, desse jeito. E aí? E aí eu fiquei esse tempo todo. E depois comecei. Aí tive um namoradinho nesse meio período aí, mas também nada foi pra frente. E aí depois que eu conheci o meu ex-marido. A gente namorou, casou, mas separamos. E depois você então não saiu com mais ninguém de transar? Depois que eu separei? Não, depois que eu separei, acabou. Agora é só alegria. Ah, só alegria. Sai, então, assim, vida normal, sua vida sexual está normal. Normal. Hoje eu não sou mais encanada. Eu vi que você pode viver, você pode ser feliz. Eu sou uma mulher linda, eu posso ser desejada, e isso não é condição nenhuma para alguém estar ao meu lado. Se a pessoa não quiser estar ao meu lado, o problema é dela. Exato. Eu mereço o melhor, eu penso assim, não deu, é porque não era para ser, não era o que eu merecia, porque cada um a gente aprende algo com cada um que passa pela nossa vida. Isso. Mas eu vivo normalmente hoje, tenho uma vida sexual super ativa, amo fazer sexo, é uma delícia, é gostoso, faz bem, e vivo minha vida linda. E você sonhou já com seu marido falecido? Já sonhei várias vezes com ele, hoje bem menos, né? Mas já sonhei várias vezes. E aí? Os sonhos é muito estranho, como se ele estivesse vivo. Nada demais, a gente não toca no assunto. É como se a gente estivesse vivendo uma vida normal, tivesse namorando naquele sonho ali, Meu entendeu? Deus, ele te namora ainda do outro lado da vida. Sim, é mais ou menos isso, como se a gente estivesse numa relação. Mas hoje eu sonho bem menos com ele. Você acordava cansada quando sonhava com ele? Eu não me recordo, Rufus. Porque, gata, esse homem deve estar obcecado por você ainda. Deus, mais. Não. Ai, não quero. Me deixa. Vai pra lá, né? Já foi sua vez. Já passou sua vez. Em algum momento você sentiu raiva dele? Nossa, muito tempo. Não foi do dia pra noite. Perdoei, não. Eu sentia muita raiva, muita. Odiava, eu falava, Deus, se ele tivesse aqui de novo, eu matava ele de novo. Não vou ser hipócrita se eu não falar. Claro. Era isso que eu sentia, vontade de matar ele de novo. E você conheceu outras mulheres soropositivas? Conheci esses dias atrás, Rufus, eu conheci uma senhora. E eu achei muito bacana, Rufus, o dia que eu descobri, né, assim, que ela me procurou. Na verdade, eu estava fazendo uma reclamação na farmácia do hospital, e aí ela me perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu não tenho igual assim a vergonha que eu tinha antes, porque isso não foi uma coisa que eu escolhi, aconteceu. Claro. Aí eu faço tratamento aqui, eu pego remédios. E ela me chamou num cantinho toda envergonhada, que tinha uma colega dela, amiga conhecida perto. Aí eu também tenho, e ela foi me contar assim, numa tristeza, né? E eu falei, não, a senhora é linda. Aí ela disse que estava namorando e ficou com vergonha de contar para o namorado e achou melhor terminar. Isso já aconteceu comigo também.
de alguém se interessar em mim e eu não querer por medo de ser rejeitada. E aí eu disse a ela, não, Dona Maria, pode ficar tranquila, a senhora é linda, a senhora é maravilhosa, isso não faz a senhora pior do que ninguém, nós não somos, ninguém é pior do que ninguém. E ela me abraçou e ela chorou, assim, eu me senti muito importante naquele dia, sabe, Rufus? Porque eu perguntava muito para Deus, para quê? Por que tudo isso? Ou para que tudo isso, Deus? Porque foram muitas dores, muitas sequências de dores. Então, que uma simples palavra minha possa ajudar alguém, eu entendi nesse dia, Deus falando, me respondendo. Uma simples palavra muda, toca a alma de alguém. Foi isso que aconteceu, a gente trocou telefone, ela fala comigo direto, super alegre, super animada, e eu falo, não tenha medo de ter um namorado, de contar para ele, não tenha medo, se ele não ficar com você, o problema é dele, ele não sabe a mulher maravilhosa, fantástica que ele tá perdendo. E não tenha dúvida de que as suas palavras aqui vão tocar o coração de muita gente, como eu sei também que a nossa amiga Patrícia tocou o seu coração quando você ouviu a história dela. Sim, né? Sim. E eu falei, eu preciso falar, porque a Patrícia, tudo que ela passou, eu passei também. Isso é paranoia, é o nosso medo. Então não deixe o medo tomar conta. Se olhe e se veja como uma mulher de valor, honesta, trabalhadora. Todas nós lutamos diariamente para ter o nosso. E isso não deve ser numa condição para nos diminuir. Nada deve ser. Então, ela se amar, porque a gente passa assim. Então, eu vi a Patrícia falando e eu falava, putz, já passei por isso, já senti isso. Foi essa situação que eu me via na Patrícia há uns anos atrás. Obrigado por compartilhar, gata. Eu que agradeço, viu? Um beijo aí pra você, pra todos os seguidores. Mulheres, se cuidem. Não confia em macho. Calma, vai devagar. Vai devagar. Gostar de homem é um castigo. Não. É uma bosta. Mas é bom. Ai, gata, é bom. Eu falo uma coisa. A gente não julguem pela aparência, mulheres. Prestem atenção, analisem bem. Eu já recebi proposta de homem casado para ficar sem camisinha. Então, assim, o risco que as mulheres casadas correm, quem tem namorado estável, ninguém está seguro. O vírus existe e a gente tem que prevenir. Risco de contrair HIV em uma única relação. Uma queixa muito frequente no consultório de urologia são aqueles pacientes que relatam que tiveram uma relação sexual de risco, uma relação sexual com uma pessoa desconhecida, eventualmente estavam até usando camisinha, estavam usando algum tipo de proteção, mas houve um rompimento, a camisinha estourou, ou mesmo foi uma relação sem proteção nenhuma. Esses pacientes vêm ao consultório muito preocupados, queixando que estão com medo de estarem com HIV, de terem contraído HIV durante essa relação sexual. Mas afinal, qual é o risco de contrair HIV? Qual é o risco de pegar HIV em uma única relação sexual? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que nós vamos estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes de dar início então ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir mais uma vez para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações para vocês estarem recebendo aí as novidades, os novos vídeos do canal. E se vocês acharem esse vídeo útil, produtivo, considere compartilhar com seus amigos, tá ok?
Bom, pessoal, o HIV é um vírus bastante conhecido da população e é o vírus responsável pela AIDS, a doença causada por esse vírus. Bom, o HIV tem como principal característica a destruição do nosso sistema imunológico, que é o sistema do nosso organismo responsável pela nossa defesa contra infecções, contra doenças em geral. Então, ao enfraquecer o nosso sistema imunológico, a pessoa, o paciente, fica muito mais suscetível, tem um risco muito maior de contrair infecções que em um paciente normal se resolveriam com muita facilidade, mas no paciente com HIV, essas infecções, mesmo simples, podem ser muito graves. Um problema muito sério do HIV é que essa doença atualmente não tem cura. Existem muitos tratamentos que conseguem controlar a doença, manter a doença estável, mas uma cura total ainda não existe para o HIV. Mas afinal, qual é o risco de pegar HIV em uma única relação sexual? Qual é o risco de contrair essa doença após uma relação única? Bom, os dados que eu vou estar passando aqui, eles estão disponíveis no site do CDC americano, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças norte-americano, uma instituição muito respeitada no mundo todo. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Bom, então em relação ao risco de contrair o HIV após uma única relação sexual, esse risco varia em relação ao tipo de relação sexual, se é o sexo oral, sexo vaginal ou sexo anal, e também em relação ao gênero, se é homem ou mulher, esse risco também varia. Em relação ao sexo vaginal, os riscos são os seguintes: quando o homem tem HIV, o risco da mulher contrair HIV após uma única relação sexual é de 0,08%, isto é, a cada 1.000 exposições, a cada 1.000 relações sexuais, 8 mulheres vão adquirir HIV através do sexo vaginal receptivo. Já quando a mulher tem HIV, o risco do homem contrair a doença através do sexo vaginal insertivo é um pouco menor, é em torno de 0,04%, isto é, a cada 10.000 relações sexuais, 4 homens vão se infectar. Em relação ao sexo oral, o risco de contrair HIV tanto do homem como da mulher é muito baixo, é um risco menor do que 0,01% para ambos os lados. É um risco menor do que 0,01% para ambos, tanto para o homem quanto a mulher. Realmente a chance de contrair HIV pelo sexo oral é extremamente baixa. Já o tipo de relação sexual que tem maior risco é o sexo anal. Em relação ao sexo anal insertivo, isto é, o homem que está realizando a penetração, ele possui um risco de adquirir HIV de 0,11%. Isto é, a cada 10.000 homens que realizam o sexo anal ativo, 11 vão adquirir HIV. E o tipo de relação sexual que possui o maior risco dentre todos de contrair HIV é o sexo anal receptivo, a pessoa que tem a relação sexual anal passiva. E esse risco de contrair HIV em uma única relação sexual anal passiva é de 1,38%. Isto é, a cada 10.000 relações sexuais, cerca de 138, a pessoa que teve o sexo anal receptivo, passivo, adquiriu HIV. Então, de forma geral, o risco de contrair HIV em uma única relação sexual é baixo. A situação que possui maior risco é a pessoa que tem relação sexual anal passiva, que é em torno de 1,38%. Então, de forma geral, podemos dizer que é um risco baixo a pessoa contrair HIV através de uma única relação sexual. Outras situações, como o contato com fluidos corporais, como sêmen, saliva, a troca de brinquedos, aparelhos, acessórios sexuais, possuem um risco também
negligenciável de HIV, um risco extremamente baixo, um risco praticamente que a gente nem leva em consideração. E outras situações em que pode acontecer a transmissão do HIV que não estão relacionadas com o sexo são as seguintes: usuários de drogas injetáveis, quando dividem agulhas, quando há essa troca de agulhas e um dos indivíduos tem HIV, o risco do outro contrair é em torno de 0,63%. Acidentes em hospitais, quando o médico, o enfermeiro se fura com uma agulha de um paciente que tem HIV, esse risco é em torno de 0,23%. E a situação que é a mais complicada de todas, que o risco de transmissão é muito alto, é aqueles pacientes que recebem o sangue contaminado, um sangue de um paciente que tem HIV. O risco de transmissão é de 92%, extremamente alto. Porém, atualmente, todo o sangue doado é testado justamente para evitar esse tipo de situação catastrófica, que seria transfundir o sangue de um paciente com HIV para um paciente saudável, que dessa forma teria um risco muito alto, 92%, de contrair HIV. Bom, e é isso então por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre HIV ou alguma DST, alguma doença relacionada com o sexo, podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço. Além de falar de grupos de risco, devemos falar de condutas de risco. Mas existem alguns fatos que não podem passar desapercebidos. De acordo com os dados do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, por exemplo, em 2013, os homossexuais masculinos e bissexuais correspondiam a 2% da população e foram responsáveis por 65% das novas infecções pelo vírus HIV somente naquele ano de 2013. Aqui no Brasil, temos visto um aumento da epidemia nos homossexuais masculinos jovens. Mas de forma alguma eu estou dizendo de que existe uma relação entre vírus HIV e ser gay. A relação aqui é entre a infecção pelo vírus HIV e uma conduta de risco. E o que será conduta de risco? Basta ter uma vida sexual ativa, você já está em grupo de risco. Você pode ser casado, monogâmico e ainda assim ter um risco para se ter o HIV. Claro, profissionais do sexo, pessoas que têm relações com desconhecidos ou apenas conhecidos e que não usam camisinha, são exatamente as pessoas do grupo de risco, independente do seu gênero e da sua opção sexual. Portanto, ser do grupo de risco aumenta o risco de ter o vírus HIV? Sim, mas aquelas pessoas que não fazem parte do grupo de risco também podem ter o vírus, inclusive pessoas idosas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Keila e hoje eu vou falar sobre grupos de risco para se infectar pelo vírus HIV. Se esse tema te interessa, fique comigo! Oi pessoal, eu sou a doutora Keila Freitas, sou infectologista e neste canal eu falo sobre os mais diversos temas relacionados à infectologia. Temas de interesse para a sociedade como um todo. Se esse tema te interessa e você ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever-se, é bem facinho. E
também aproveite e ative o sininho para mostrar ao algoritmo que você se interessa por este tipo de conteúdo e não perder nenhum vídeo novo, pois receberá as notificações assim que eles saírem. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é polêmico e a gente tem que ter bastante cuidado para falar sobre ele. É sobre grupos de risco de se infectar pelo vírus HIV. Qualquer pessoa pode se infectar pelo vírus HIV, independente de idade, gênero, raça, orientação sexual, religião, nível de escolaridade, números de parceiros sexuais ou classe social. No entanto, certos grupos correm maior risco de contrair o vírus e merecem consideração especial, devido a fatores de risco específicos, como comunidades em que vive, subpopulações a quais pertencem e comportamentos de risco. É muito importante deixar bem claro que, apesar de podermos observar que alguns grupos se destacam em termos de prevalência do vírus HIV, isso não tem relação com o grupo em si, e sim com o estilo de vida que algumas pessoas presentes naquele grupo podem levar. Comunidades. Quando se está inserido em uma comunidade na qual existe uma alta prevalência de pessoas vivendo com o vírus HIV circulando em seu organismo, ou seja, com carga viral detectável, acaba existindo um maior risco de que nosso organismo entre em contato com o vírus HIV ao se ter relações sexuais sem preservativo ou mesmo ao se utilizar drogas injetáveis. Dentro de uma mesma comunidade, existem subpopulações diferentes que podem ter diferente prevalência do diagnóstico do vírus HIV. Uma das subpopulações mais vulneráveis ao vírus são as pessoas que fazem sexo com homens. Dos 30.636 pessoas diagnosticadas com o vírus HIV em 2020 nos Estados Unidos, 20.758 delas eram homens que fazem sexo com homens. Além disso, pessoas usuárias de drogas injetáveis e pessoas que usam sexo como moeda de troca para drogas ou outras coisas também possuem maior risco de contaminação. Comportamento de risco. Nós nos expomos ao risco de pegar HIV quando o nosso organismo entra em contato direto com material que pode conter o vírus ativo. Materiais potencialmente contaminantes, como fluido sexual ou sangue, podem chegar ao nosso organismo, principalmente através de contato direto com mucosas, como olhos, nariz, boca, região genital e região anal, ou por portas de entrada na pele, como feridas abertas que ainda não tiveram sangue estancado, ou mesmo agulhas que são introduzidas na pele. O que significa grupo de risco? O termo grupo de risco, em geral, refere-se a um grupo de pessoas que possuem entre si características em comum que conferem um maior risco de desenvolver certas condições médicas ou de sofrer complicações adversas de determinadas doenças. Este grupo pode ser determinado por uma variedade de fatores, como idade, condições médicas pré-existentes, estilos de vida, exposição ambiental ou mesmo histórico genético. O grupo de risco para se pegar HIV especificamente. A única utilidade aqui em se falar de grupo de risco para se infectar pelo vírus HIV é para o estabelecimento de políticas públicas e campanhas para rastreios diagnósticos, suporte socioemocional, entre outras coisas. Mas isso pode ter um efeito muito prejudicial quando divulgado para a sociedade como um todo, não só com relação a transformar tais grupos em alvo de preconceitos de vários tipos, como também dar a outras pessoas
que não se consideram pertencentes a tais grupos a falsa sensação de segurança, como se estivessem livres da possibilidade de se ter este diagnóstico. Mesmo ao falar em estilo de vida de risco, a verdade é que estamos falando em uma probabilidade maior para algumas situações, mas na prática ninguém está livre da possibilidade de se infectar pelo vírus HIV. Portanto, o principal ensinamento que deve se ficar desse vídeo é que não existe grupos de risco para se infectar pelo vírus HIV. E apesar de existir estilos de vida de risco, múltiplos parceiros sexuais sem o uso de preservativo durante as atividades sexuais, a verdade é que qualquer um pode se infectar e o que nós precisamos fazer é sempre testar, testar e testar. O problema não é estar infectado pelo vírus HIV. O problema é está-lo e não se ter o diagnóstico, pois aí não se pode tratar adequadamente. Temos que ter o diagnóstico do vírus HIV para iniciar o tratamento o quanto antes. É isso que vai fazer a diferença entre ter uma vida plena, vivendo com o vírus HIV, ou acabar evoluindo para formas graves da infecção, como a doença AIDS. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, dê o seu joinha aqui para eu saber que você curtiu. Compartilhe em suas redes sociais este canal para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e combater o preconceito. Um beijão e até o próximo vídeo. Renato Peixoto Leal Filho, de 45 anos, se entregou no Tribunal de Justiça do Rio, no centro da cidade. Portador de HIV, ele é acusado de contaminar mulheres propositalmente. De acordo com as investigações, Renato chegava até as vítimas pela internet. As convidavam para sair e, durante as relações sexuais, se negava a usar camisinha. Pelo menos 50 mulheres podem ter sido contaminadas. Ele já me puxou pro quarto e arrancou minha calça com os botões ainda fechados. Eu, não, camisinha. Mas sabe, aquela coisa assim, bruta. Um mandado de prisão foi expedido contra ele em maio deste ano por tentativa de lesão corporal e lesão corporal grave. Mas na ocasião ele não foi localizado e foi considerado foragido. As denúncias contra Renato surgiram em 2015, quando uma vítima descobriu que ele era portador da doença e decidiu procurar as ex-namoradas. Uma delas chegou a dizer que ele era um galanteador, mas que depois que atraía as moças, se tornava agressivo e gostava de filmar as relações. Eu vou te sequestrar amanhã, você vai ver só. Eu vou chegar esse trabalho teu, eu vou te botar no meu carro. Você vai vir dormir comigo, nem que seja só para dormir comigo. Eu não tenho nada a perder. Você vai vir amanhã comigo. Você vai ver só. Se for condenado, Renato pode pegar de 1 a 4 anos de prisão.
É possível pegar o vírus HIV 2 vezes? Dá para se reinfectar com o vírus HIV? Sim, é possível. Isso acontece quando o indivíduo entra em contato com um vírus que é geneticamente diferente daquele vírus que ele já carrega. E se você não sabe se isso é muito ruim, como que isso acontece e quiser saber, fica aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. Olá, prazer, meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Agora vamos fazer a diferença. Eu fiz esse vídeo para você porque uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu comecei a trabalhar com infectologia, no ambulatório de infectologia, foi que eu me deparei com várias pessoas vivendo com HIV que não usavam preservativo e aí, por isso, contraíam outras ISTs, como, por exemplo, a sífilis. Aquilo me causou muita surpresa, porque eu falei, mas como que a pessoa tem HIV e não usa preservativo, por isso que ela tá com sífilis, enfim, aquilo meio que deu um nó na minha cabeça. E claro que isso, com o passar do tempo, se tornou uma coisa muito clara para mim, o que acontece, e eu comecei a falar de prevenção no sentido da população geral, enfim. Só que a gente tem que falar de prevenção de HIV até para o paciente que já tem HIV. Você sabia disso? Eu acho que isso talvez foi uma das coisas que fez um pum na minha mente. Falei assim, é verdade, isso a gente precisa conversar até com quem já contraiu. Então vamos falar sobre isso? O vírus HIV, ele tem dois tipos principais. Ele tem o tipo 1, HIV1, e o tipo 2, que é o HIV2. Porém, ele tem vários subtítulos e mesmo entre esses subtítulos existem algumas variações que diferem um subtipo de outro. E isso faz exatamente com que o HIV apresente algumas peculiaridades no que diz respeito à resposta ao tratamento antirretroviral. Então, pode acontecer de um indivíduo contrair o HIV e já no primeiro momento, no primeiro tratamento, no primeiro esquema terapêutico, esse esquema terapêutico falhar. Por que que isso acontece? Porque essa pessoa contraiu um vírus HIV que já de antemão era resistente àquela terapia inicial para tratamento. Ok, então isso pode acontecer com a pessoa que se infecta com o HIV. Mas o que é essa tal reinfecção pelo vírus HIV? A reinfecção pelo vírus HIV, ela ocorre quando o indivíduo que já é portador do vírus HIV entra em contato com uma nova cepa do vírus HIV. Cepa essa que pode ser semelhante à que ele carrega ou totalmente diferente. E aí sim, você vai ver o como existe impacto nessas diferenças quando a gente pensa na terapia antirretroviral. Eu vou explicar de um jeitinho bem simples. Você tem um paciente que é extremamente aderido ao tratamento, então ele tem uma boa adesão, ele está vinculado ao serviço, ele faz todos os exames, enfim. Ele é um paciente nota 1000, então carga viral indetectável, adesão ao tratamento, adesão e vinculação ao serviço. Muito bom, excelente. Esse paciente de repente começa a se relacionar com uma outra pessoa que também é portadora do vírus HIV, porém essa pessoa não tem uma boa adesão ao tratamento antirretroviral, está com carga viral detectável e até com número de cópias alto e é uma pessoa já muito experimentada nos tratamentos. O que é uma pessoa muito experimentada, né, multi-experimentada como a gente fala? É uma pessoa que começou com o esquema inicial, aí depois de alguns abandonos esse esquema começou a falhar e ela precisou introduzir novas drogas e aí por conta também de outros abandonos essa pessoa, ou por outras razões, né, talvez uma reinfecção por um vírus mais resistente, ela também precisou fazer uma nova abordagem terapêutica e assim o curso da doença dessa pessoa foi seguindo de uma maneira diferente daquele primeiro paciente lá do meu exemplo que eu falei, que é aquele carinha que tá, ó, nota 10 com carga viral indetectável. O que acontece quando essas duas cepas se encontram? Quando essas duas cepas se encontram, só para você entender, cepa é como a gente fala, né, quando esse subtipo aí do vírus HIV se encontra, no caso o resistente se encontra com aquele que é mais sensível, o que ele causa é uma resistência à terapia medicamentosa que aquele paciente estava tomando. Então, a terapia medicamentosa vai continuar agindo sobre aqueles vírus que ele tinha, que eram sensíveis, porém ele vai ter entrado em contato com um resistente que vai começar a se multiplicar e que pode inclusive passar esse padrão de resistência para os vírus que ele já tinha com ele. Então isso faz com que a gente tenha uma falência na terapia antirretroviral daquele paciente
por conta de uma nova infecção. É raro disso acontecer? Não, infelizmente isso não é raro de acontecer. Como que a gente descobre que isso aconteceu? Você tem um paciente, esse paciente está indo bem com o tratamento, carga viral indetectável, adesão ao tratamento, teoricamente a gente não teria nenhuma razão para que de repente o CD4 desse paciente começasse a baixar e a carga viral desse paciente começasse a subir. Entretanto, isso começa a acontecer, o paciente começa a ter uma carga viral detectável, essa carga não para de subir, a gente começa a ter consumo ali das células do sistema imunológico desse paciente, deixando ele mais suscetível ao adoecimento por conta do vírus HIV. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um exame que se chama genotipagem, que é quando a gente faz como se fosse aquele exame de antibiograma que a gente faz quando é uma infecção bacteriana, onde a gente testa os antibióticos para aquela bactéria. No caso do vírus HIV, a gente faz a mesma coisa. A gente faz os testes para entender a quais antirretrovirais que aquele vírus agora é sensível e então, muito provavelmente, esse paciente vai ter que fazer uma troca de medicação antirretroviral para que agora ele possa voltar a responder. E tudo isso foi ocasionado pelo quê? Foi ocasionado por uma reinfecção. Eu vou te dar mais algumas informações importantes, mas antes eu quero que, se você chegou até aqui, que você se inscreva no canal. É muito importante para mim que você se inscreva e que também você deixe comentários sobre o que você está achando do conteúdo e que sugestões você tem. Tudo aqui acontece por sua causa, então eu gero conteúdo para que isso seja importante para a tua formação profissional. Então, deixa aqui escrito, se inscreve no canal, deixa escrito nos comentários o que você quer saber e a gente vai seguir adiante. Mas veja só, qual é a estratégia que a gente tem, então, para impedir que essa reinfecção aconteça? Claro que usar a proteção, fazer o uso de preservativo é o caminho ideal para que isso aconteça, porque assim o paciente não tem contato com novas cepas do vírus HIV e não só isso. Ele não tem contato com novas cepas do vírus HIV e ele também não tem contato com outras ISTs. Então, o correto é que mesmo quando você tem uma parceria, não é soro discordante, ou seja, você tem dois pacientes que são HIV positivos, por exemplo, vamos imaginar que essas duas pessoas têm cargas virais indetectáveis, em algum momento pode haver falência de um tratamento ou do outro tratamento, ou essas pessoas podem ter outras exposições de risco e trazer ISTs para aquela parceria. Então sim, a gente tem que falar de prevenção para o paciente que tem HIV, não só para que ele previna a transmissão do HIV para outros indivíduos, caso ele esteja com carga viral detectável, mas também para que ele próprio não se reinfecte com uma cepa mais resistente. Se você não sabia disso, deixa aqui no comentário que eu quero muito entender. Um beijo e até o próximo vídeo. Oi, gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, também deixa o seu like, também me segue lá no Instagram, porque por lá a gente pode conversar melhor. E aqui na descrição tem um link para um grupo no Telegram, um grupo de acolhimento para você tirar dúvidas, fazer amizades, enfim. Entra aí e a gente pode conversar melhor por lá, tá bom? E é isso, então, bora pro vídeo. Eu já fiz aqui no canal alguns vídeos falando sobre como foi a minha experiência em aplicativos de relacionamento e tal, quando eu tive meu diagnóstico de HIV. E aí, né, teve várias histórias ali de falar e a pessoa bloquear, disso e aquilo e tal. Com o passar do tempo, os aplicativos eles começaram a colocar ali uma opção em que as pessoas colocam se é HIV positivo, se não é, se está em uso de PrEP, ou também a pessoa pode colocar a data do seu último exame. Isso é bem legal. Óbvio que as pessoas podem mentir, não é mesmo? Então, pessoinha bonita, não sai por aí acreditando em qualquer coisa que você lê em aplicativo não, tá bom? Não mesmo. Mas de qualquer forma, mesmo a gente tendo aí essas opções nesses aplicativos de relacionamento, muita gente ainda me manda mensagem perguntando se existe algum aplicativo de relacionamento para pessoas HIV positivo. E aí por um tempo eu pensei assim, mas aí a gente vai segregar as coisas, né? Para que separar pessoas HIV positivo, pessoas HIV negativo, sendo que a gente tem que falar sobre relações soro diferentes, por exemplo, né? Só que pensando por um outro lado, isso pouparia muito aquela questão do ter que falar, né? Qual é o momento de dizer quando eu estou conhecendo alguém e tal. Então, de repente, conhecer alguém que também é HIV positivo e que está aí vivendo a sua vida e tal, pode ser um pouco mais fácil. E aí eu fiquei pensando e comecei a pesquisar. E eu acabei descobrindo que só existem aplicativos gringos,
tipo só aplicativos americanos e de outros lugares. Então aqui no Brasil não temos um aplicativo específico para pessoas HIV positivo, um aplicativo de relacionamento, mas tem um site, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas antes eu vim aqui trazer algumas dicas de aplicativos que podem ser muito úteis para pessoas que vivem com HIV. Então eu fiz uma listinha de 5 aplicativos que podem ser úteis para você e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então o primeiro ele chama AIDS Info. Ele serve tanto para Android como para iOS. Esse aplicativo ele é grátis, porém ele é em inglês e espanhol. Mas olha só que legal, ele traz nele questões sobre saúde, né? E traz mais de 700 termos relacionados ao HIV, sendo que muitos deles incluem inclusive imagens que ajudam o usuário a ter uma ideia do que se está falando. É possível inclusive ouvir como se pronuncia o termo. E vale lembrar que muitos deles são usados em inglês mesmo aqui no Brasil. O próximo chama Viva Bem. Ele também é para Android e também para iOS e também é grátis. Esse aplicativo ele foi lançado em 2017 pelo Ministério da Saúde e ele funciona como um diário. Nele é possível inserir lembretes de remédios, visualizar detalhes sobre os remédios prescritos pelo médico, acompanhar exames, tirar dúvidas sobre esquemas dos medicamentos e monitorar o seu CD4 e a sua carga viral. E para quem usa a rede pública de saúde, é possível acessar os exames feitos pelo SUS assim que eles ficam prontos. Ele é todo em português. Olha só que bacana. Então a pessoa pode usar esse aplicativo como ali um diário para ela colocar os lembretes, para lembrar de tomar o remédio e para acompanhar todos os exames. Muito bom. O próximo chama PCDT Adultos. Ele também é para Android e iOS, também é grátis e também é em português. Esse aplicativo ele foi lançado também pelo Ministério da Saúde. O PCDT é a sigla de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV. Ele disponibiliza o conteúdo feito pelo Ministério da Saúde. Dá para navegar pelo conteúdo específico, se você quiser, e visualizar tabelas, além de bibliografias. E para quem quer se aprofundar mais ainda no assunto, tem todo esse material. Essa é uma ferramenta de grande utilidade para profissionais da saúde. Então você pode entrar lá e você vai ter um acervo de coisas para pesquisar sobre todas as questões relacionadas ao HIV. Então também vale muito a pena. O próximo chama Liverpool HIV e Chart. Ele é todo em inglês. E ele também serve para Android e iOS e ele também é de graça. Ele foi desenvolvido pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido, e ele serve como uma mão na roda para profissionais da saúde e pessoas com HIV, porque ele aponta possíveis interações entre os medicamentos anti-HIV e até medicamentos anti-HIV com outros remédios. As terapias contra o HIV incluem uma série de medicamentos que devem ser tomados ao mesmo tempo. Muitas vezes alguns desses medicamentos podem causar efeitos colaterais quando combinados entre si ou com remédios para tratar alguma outra condição da pessoa que é soropositiva. O aplicativo funciona como um semáforo indicando por meio das cores verde, amarelo e vermelho que interações funcionam e quais as interações funcionam e quais não. Então é super legal, porque inclusive eu recebo também muito essa questão de eu tô com uma dor de cabeça, posso tomar um remédio? Vai interagir com o meu remédio? E aí, assim, a gente tem que ir lá olhar a bula do nosso remédio, a bula do outro, para saber se interage. Então esse aplicativo, você já joga ali os dois medicamentos e você vai saber através do sinal verde, vermelho e amarelo qual é o nível de interação entre os remédios. Muito bom. O próximo chama Life for Me Positivo. Ele é todo em português, ele é grátis e ele também é para Android e iOS. O aplicativo ele surgiu com a ideia de aumentar o engajamento de pessoas com HIV ao tratamento. O aplicativo manda lembretes para realizar testes e para tomar os remédios, além de permitir organizar o calendário de medicamentos. O navegador GPS ajuda a encontrar uma ONG que trabalha com a questão do HIV e AIDS, hospital ou clínica em qualquer lugar do mundo. Gente, olha que incrível esse aplicativo. Life for Me Positivo. Então, além dele também servir aí como além dele ser todo em português, como eu falei no início, ele ainda também serve como aquele outro que eu falei, que é todo em inglês, serve como um diário para você colocar ali os seus lembretes, lembrar de tomar os remédios e também fazer o GPS dele faz toda essa pesquisa de quais hospitais, clínicas mais próximos de você em todo o mundo. Então é muito bom, vale muito a pena também.
Esses foram 5 aplicativos que, como eu disse, podem ser muito úteis para você. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o site de relacionamento que eu descobri esses dias. Eu já fiz o meu cadastro e eu vou mostrar aqui na tela para vocês como ele funciona. O site chama-se my.hvplusdating.com e ele é bem facinho de mexer, você pode escolher a língua, né? Então você coloca tudo em português e aí você faz o seu cadastro. Esse aqui é o meu, e aí você pode colocar fotos, e aqui você fala sobre você coloca o que você procura e as informações pessoais, sexualidade, aparência, estado civil, família, se fuma, se bebe, educação, signo. Tem signo, gente, olha que incrível. Idioma, tá ali o português, os hobbies e tal. E estou à procura de, aí você coloca a idade ali, o que você procura. Deve ter colocado emprego também. Faltou botar emprego ali, procura emprego. Enfim. E aí, ó, ali você tem mensagens, pessoas que te adicionaram. E ele é bem legal, dá pra interagir bastante. Eu acho bacana para as pessoas que vivem com HIV, trocar ideia, conhecer pessoas novas, interagir e de repente aí encontrar um grande amor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para todos esses aplicativos que eu falei e também vou deixar o link para o site my.hvplusdating.com para você se inscrever e também começar a interagir e a conhecer pessoas lá. E me contem aqui nos comentários se vocês acharam bacana esses aplicativos, se vocês querem mais dicas como essas, se vocês já estão usando esses aplicativos e o que você está achando, ou se você já encontrou um grande amor aí no site myhvplusdating, hein? Se já teve um date? Conta aqui pra mim que eu quero saber também. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, também se inscreve aqui no canal, também compartilhe ele com todo mundo e até o próximo. Aquela beija. Tchau!